Vamos orar. Senhor, Pai querido, obrigado a Deus por essa manhã preciosa na Tua presença, Pai. Obrigado por esse dia lindo que o Senhor nos concede, por esse sol que brilha lá fora, Deus, sol que nós precisamos, ó Deus. Obrigado, Deus, porque isso é prova da Tua fidelidade, do Teu amor para conosco, Pai. Obrigado, ó Deus, pelas Tuas provisões, ó Deus, a cada dia, o Teu sustento sobre as nossas vidas, Pai. Continua, Senhor, nos abençoando, sustentando o Teu povo, ó Deus. Que haja provisão, ó Deus, na casa dos Teus servos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E que o Senhor, ó Deus, se faça, Deus, nessa manhã presente em cada lar aqui representado, ó Pai. Enche, ó Deus, os nossos lares com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua unção, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós carecemos de Ti, Senhor. Seja conosco a cada dia, ó Pai. Enche-nos com a Tua presença, ó Deus, para que a nossa vida, Senhor, venha refletir mais de Ti, Pai. Que todos à nossa volta, ó Deus, possam ver, ó Deus, que somos, ó Deus, pessoas diferentes, ó Deus, que somos cheios da Tua presença, ó Deus, que servimos a um Deus vivo e verdadeiro, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que as nossas vidas a cada dia, Senhor, reflita isso, ó Deus, para esse mundo, Senhor, que... ó Deus, tem estado tão perdido, Pai, em nome de Jesus, Pai. Agora eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que estão acamados, Senhor, por aqueles que precisam, ó Deus, de cura, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua mão de poder, que a Tua mão de cura esteja sobre a vida desses, ó Deus, que estão precisando agora, Senhor. Ó Deus, seja com a Anabelle, com a doutora Mauri, com a Odete, ó Deus, e com todos os outros, ó Deus, que têm passado, ó Deus, por esse momento de enfermidade, Pai. Que o Senhor visita, ó Deus, cada um nessa hora, ó Deus, gera cura, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai. Ó Senhor, te entregamos a vida de cada um, Senhor, que precisa de Ti, Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor, que seja um tempo, ó Deus, que eles estejam sendo cuidados por Ti, Pai. Assim nós te pedimos, entregamos eles, ó Deus, no Teu altar, Pai. Ó Deus, fala conosco agora, Senhor, nessa manhã, ó Deus preciosa, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender mais de Ti, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos, Colossenses, capítulo 1, tá bom? Vamos ler a palavra. Hoje eu começo um estudo, né, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ou também chamado de epístola, né? Epístola é a mesma coisa que carta. É muito usado aí no Novo Testamento a expressão epístola, né? Paulo às vezes cita referindo-se à epístola, porque na verdade é a mesma coisa que carta. Então, só para você saber. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Colossenses, esse livro extraordinário. Nós terminamos um estudo sobre o livro de Efésios. Todo esse estudo, todo esse material está lá no nosso canal do YouTube. Todo ele está armazenado, desde da introdução, capítulo 1 até o capítulo 6. Agora nós vamos estudar Colossenses, né? Paulo escreveu 13 cartas, que estão no Novo Testamento. É praticamente o nosso tratado teológico que nós temos hoje, é baseado nas cartas paulinas. E nós terminamos Efésios. Efésios é a maior carta do tratado eclesiológico, que fala sobre a igreja, sobre a vida da igreja. E hoje nós vamos estudar Colossenses. Por que Colossenses? Porque Colossenses é o maior tratado cristológico. Assim como Paulo escreve aos Efésios, falando que a igreja é o corpo de Cristo, assim Paulo vai escrever em Colossenses, tratando Cristo como cabeça do corpo. Então, Efésios, Paulo fala sobre a igreja, o corpo de Cristo. E em Colossenses, Paulo fala sobre Cristo, o cabeça da igreja. Então, a carta mais cristológica, mais centralizada em Cristo, em que fala mais sobre a obra de Cristo, é a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ou epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então, é importante essa informação para que você, quando for estudar mais sobre Cristo ou sobre a igreja, essas cartas têm que ser a base, o centro, o foco do seu estudo, tá ok? Nós vamos ler do capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, que a gente vai falar da introdução praticamente desse livro e algumas considerações aí
gerais sobre o propósito pelo qual Paulo escreveu aos Colossenses. Fabíola vai ler para a gente do verso 1 ao verso 8. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, esteja com vocês. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, pois o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Esta boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e o conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Ok, amém. Deus abençoe a palavra dele lida aos nossos corações, amém? Paulo, como sempre, ele começa a carta fazendo a introdução. Todas as cartas do apóstolo Paulo é uma característica dele. Ele sempre se coloca como escritor, ele se apresenta sempre nos primeiros versículos e normalmente ele dá um título para ele quando ele se apresenta. Normalmente ele gosta de usar mais o título de servo, né? O título que Paulo usou muitas vezes nas suas cartas, se eu não me engano 5 ou 6 vezes ele usa esse título, que era a preferência dele. Mas aqui em Colossenses, Paulo usa o título apóstolo. Eu vou explicar por que ele usa o título apóstolo, né? Ele fala apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus e o irmão Timóteo, porque Timóteo estava com ele quando ele escreveu a carta aos Colossenses. E é importante a gente lembrar aqui que Timóteo era natural de Colossenses, né? Colossos era uma cidade importantíssima no primeiro século. Depois ela passou por uma decadência, ela empobreceu, ela diminuiu muito por causa de uma obra que Roma fez na região, fazendo uma nova estrada ligando a cidade de Éfeso aos grandes centros comerciais. E isso enfraqueceu as cidades próximas a Éfeso, né? Éfeso era a capital da Ásia e a cidade de Colossos também era uma cidade que ficava a 160 quilômetros de Éfeso, mas era uma cidade que, depois que Éfeso tomou a proeminência, ela começou a enfraquecer, como também a cidade de Laodiceia, Filadélfia e outras cidades que viviam ali no entorno da cidade de Éfeso. E aí a gente vai, obviamente, entrar um pouquinho aqui, falando um pouquinho mais da cidade, mas antes eu gostaria de enfatizar que Paulo se apresenta como apóstolo, o título maior e de maior autoridade daquele que foi realmente um enviado por Cristo, porque a palavra apóstolo significa enviado por Cristo para uma missão, né? E Paulo se apresenta como apóstolo por quê? Porque a autoridade de Cristo estava sendo combatida, né? Ela precisava ser defendida. Por isso que Paulo se apresenta como apóstolo, para trazer uma palavra de autoridade, né? Quem está escrevendo aqui é a autoridade maior abaixo de Cristo na terra para instruir, para orientar a igreja, né? Há uma expressão que é muito conhecida, que é chamado a heresia de Colossos, ou heresia de Colossos, né?
essa expressão, a heresia de Colossos, é uma expressão do qual surgiu uma grande heresia que até hoje influencia a vida das igrejas. Eu vou explicar também sobre isso aqui hoje. Por quê? Porque essa heresia, ela nasceu em Colossenses. Foi lá em Colossos que nasceu essa heresia, foi o berço dessa heresia, e essa heresia está presente até hoje e tem influenciado muito o evangelho de hoje. O evangelho de hoje é muito influenciado ainda por essa heresia que nós vamos ver aqui. E é importante a gente identificar isso, porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos de um evangelho cristocêntrico. Querido, mais do que nunca, nós precisamos ser uma igreja cristológica. Mais do que nunca, a gente precisa defender que a base da igreja é Cristo. A igreja não precisa de subterfúgios, de amuletos, de copo com água, de galho de arruda na orelha, de rosa ungida, de berço ungido, de boneco ungido, ou sei lá o que você possa... Feijão ungido. Feijão ungido, cuspe ungido, né? Lenço ungido. Essas coisas, irmãos, são tudo subterfúgios, fruto dessa heresia que nasceu em Colossenses, né? Uma outra coisa muito interessante é que muitas seitas que existem hoje, influências demoníacas, como adivinhadores, né? Seitas como espiritismos, Allan Kardec, kardecismo, são também frutos dessa heresia, que na verdade foi o gnosticismo, né? Começou com Ário, onde Ário fundou o arianismo, que foi combatido por Anastácio no concílio de 325, onde o imperador Constantino, né, ele criou esse concílio para combater o arianismo. Ário defendia as teses de que Deus era bom e que o homem era mau. Então, o bem e o mal não podiam coabitar junto. A divindade não poderia permanecer numa matéria ruim, que era o corpo. Então, o que aconteceu com isso? Isso questionou a encarnação de Cristo, né? Como é que pode Deus ter encarnado num homem se o homem é pecador, se o homem é mau? Então, questionou a encarnação. Questionou a criação, como é que um Deus bom vai criar um homem pecador, né? E, obviamente, questionou a redenção. Como é que um Deus bom vai redimir um homem que é pecador? Um mundo caído, como é que ele vai trazer esse mundo caído de volta para um relacionamento com ele? Então, Ário, que é o fundador do arianismo, e depois se ramificou para o gnosticismo, que gnosticismo nada mais é do que o estudo do conhecimento, né? O misticismo pelo conhecimento. Gnosis, que é a palavra no grego para conhecimento, aonde se entende que há uma evolução do homem quando ele aprende, quando ele estuda, quando ele descobre, seja pela ciência, mas principalmente pelo conhecimento místico, conhecimento espiritual. E o que acontece? É importante a gente observar que o diabo ele é muito ardiloso, ele é muito astuto, né? Então, o que o diabo fez? O diabo, ele perseguia a igreja no primeiro século, matando os cristãos, né? Nero colocou fogo em Roma no ano 60, colocou a culpa nos cristãos, e aí houve uma grande perseguição aos cristãos, eles começaram a matar os crentes. Só que o que aconteceu? Com essa estratégia demoníaca, Fabíola, em vez da igreja diminuir, a igreja crescia. Quanto mais as pessoas matavam, atacavam os crentes, mais o evangelho prosperava, mais o evangelho crescia. Aí qual foi a nova estratégia maligna? Não, eu não vou atacar diretamente a igreja, eu vou infiltrar na igreja. O pior engano, a pior heresia é aquela que se mistura com a verdade. É quando você mistura a mentira junto com a verdade, ou seja, é uma mentira, mas ela não é tão mentirosa porque ela tem um pouco de verdade. E essa foi a estratégia que o inimigo usou, então, para derrubar
o evangelho do nosso Senhor Jesus, né? Ele começou a implantar dentro da igreja falsas verdades, ou seja, mentiras, mas também imbuída com verdade, porque aí a resistência foi menor e ela começou a entrar e influenciar mais a igreja. Isso acontece lá em Colossenses, né? Como eu falei, Colossenses é a igreja de maior importância e autoridade, porque é uma carta totalmente cristológica, né? A cidade de Colossos, ela foi muito conhecida no primeiro século. No século V e VI, quando Jesus aproximadamente nasceu, encarnou, era uma das maiores cidades da região da Ásia, né, na parte ocidental. A Ásia, na parte ocidental, era uma província controlada por Roma, ok? E aí Roma, então, faz aquelas obras de estradas, melhorando, aumentando, né, a influência na cidade de Éfeso, onde se torna a capital da Ásia, e assim empobrece as cidades no entorno. E aí Colossenses entra numa decadência. A cidade começa a empobrecer. Você pode concordar comigo? Eu vou usar um exemplo muito prático, a cidade de Niterói, que é uma cidade adjacente a São Gonçalo. Como a cidade de Niterói enriqueceu muito, né? O que aconteceu com as cidades no entorno? As pessoas de melhores condições começam a migrar para essa cidade, e isso faz o quê? Com que a cidade empobreça, né? Assim fica São Gonçalo, fica Itaboraí, fica as cidades mais próximas, vizinhas da cidade de Niterói. Só para você entender o que aconteceu com Colossenses. E aí quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, né, Paulo envia, ele recebe as informações por Epáfras, que era o pastor de Colossenses, e ele manda, né, a carta através de Epáfras, para que ele pudesse orientar a igreja, porque ele recebeu a notícia de tudo o que estava acontecendo na igreja de Colossenses. A cidade enfraqueceu muito por causa da questão econômica, assim influenciando também a igreja, mas principalmente na questão doutrinária houve um enfraquecimento. Por quê? Havia uma colônia judaica muito forte em Colossenses, né? Na cidade de Colossos. Estima-se que chegou a ter 50 mil judeus morando em Colossos no período do primeiro século. Mas com a heresia de Colossos, né, com o gnosticismo que nasceu, era uma filosofia grega, influenciou até mesmo a comunidade judaica, trazendo uma frouxidão doutrinária, uma frouxidão de princípios bíblicos, tanto para os judeus quanto para os gentios. E isso influencia diretamente a igreja de Colossenses. Gente, meu filho está assistindo. Gabriel? Uhum. Aí, estamos lá em Orlando também, nosso filho Gabriel, Deus abençoe, meu filho, que bom que você está aí com a gente. Meu filho acabou de entrar, gente, Fabinho que emoção. também, tá lá, até interrompeu aqui, ó, ficou emocionado, né? Ai, filho, saudades, nossa. Orem pelos nossos filhos, pelo Gabriel, que está lá nos Estados Unidos, né? Lucas, Pedro, que estão aqui, então orem por eles. Eles precisam muito das orações, né? Obrigado aí, filhão. Um beijo grande. A gente ama você. Beijo, então, como eu estava falando, onde eu estava mesmo? Não sei, agora como eu estava falando, houve uma frouxidão. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando a igreja afrouxa a sua doutrina cristológica, cristocêntrica, há uma abertura para um enfraquecimento espiritual, há uma abertura para todo tipo de heresia entrar na igreja. Nós não precisamos de nada além de Cristo. Aleluia. Nós não precisamos de nada mais além de Cristo. Eu vou dar um exemplo, porque isso aconteceu em Colossenses, né? O gnosticismo era uma filosofia que justamente veio para separar a matéria do espírito. Eles separavam, eles diziam que o espírito que é puro, que é bom, que é iluminado, não tem nenhuma importância ou participação na matéria que é má, né, que é caída, que é pecadora.
Então, o gnosticismo negava a humanidade de Cristo, dizendo que Cristo não era coigual, coeterno, nem consubstancial. Esse ensino veio, como eu disse no início, de Ário, que fundou o arianismo, dizendo que Cristo não era Deus, não era eterno, não veio da eternidade e também não tinha a mesma natureza divina. Ário que começou negando essas três doutrinas, dizendo que Cristo não era igual a Deus, não era eterno e não tinha a mesma natureza divina, que foi combatida por Anastácio, como eu falei, em 325, no concílio, pelo imperador Constantino. E aí o gnosticismo vem do arianismo, trazendo esse ensinamento que o espírito e a matéria não podiam coabitar junto. E aí o que ele faz? Se Deus é bom, ele não pode encarnar, ele não pode fazer parte de uma natureza humana, negando também a divindade, a humanidade e a impecabilidade. Cristo não podia não pecar sendo homem, O gnosticismo não aceita um homem ser impecável e assim negando a impecabilidade de Cristo. Um autor chamado Dawkins escreveu um livro com o título era Deus é um delírio, onde ele dizia que é impossível acreditar nesse Deus que encarnou, que morreu na cruz por nós. Isso é um delírio, isso é uma coisa delirante da alma humana. A única coisa que nos evolui, que nos torna pessoas evoluídas espiritualmente é o conhecimento, o conhecimento místico. E aí então há um ataque do gnosticismo à doutrina da expiação e da redenção. O homem ele só pode chegar a Deus pelo seu próprio conhecimento, pela sua evolução científica. E a expiação derruba a vaidade dos méritos humanos, porque um Deus que morreu por nós e que nos salvou sem nós participarmos ou fazermos nada é inconcebível na mentalidade científica. É inconcebível você entender que a salvação é mérito unicamente de Deus e não da humanidade. O homem gosta de defender a ideia de que ele consegue, de que ele pode, de que ele faz. O orgulho humano eleva aqueles que falam assim, eu consegui pela minha ciência, pelo meu conhecimento, eu descobri isso, eu descobri aquilo. Por isso que a ciência é tão valorizada na Terra, é tão valorizada no meio humano e também nas universidades e nos estudos. E aí há um ataque muito grande do gnosticismo também sobre a santificação. Se a obra é má, eu posso castigar o meu corpo, porque não tem jeito mais para ele. Esse é o pensamento do gnosticismo, É aquela ideia de uma vez salvo, sempre salvo, então você pode pecar, você pode fazer o que você quiser, porque o teu espírito vai ser salvo no final. Olha que coisa perigosa, que a gente tem hoje no nosso meio. Então se eu sou salvo, não importa o que eu faço, não importa se eu peco. Se a graça de Deus me alcançou, eu posso dar vazão ao pecado, eu posso levar a vida que eu quiser, porque no final eu vou ser salvo da mesma maneira. Olha que coisa perigosa. É aí que entra o gnosticismo, É aí que ele entra. Aí você entra naquela situação de autoflagelo, dando vazão à carnalidade, aonde você entra na situação daquelas pessoas que se abdicam de conforto, de vida boa na terra, abrindo mão de tudo, fazendo atestado de pobreza, porque assim eles vão o quê? Evoluir o espírito. O corpo não tem valor. Eu preciso abrir mão de tudo que traz benfeitoria para o meu corpo, porque assim eu vou estar evoluindo o meu espírito. E aí quando uma pessoa defende que você, por ser crente, você tem que ser pobre, você tem que abrir mão de coisas, de confortos materiais para você chegar mais perto de Deus, isso nada mais é do que gnosticismo. Isso nada mais é do que uma heresia gnóstica. Na verdade,
Deus nos abençoa na terra. Deus quer que você desfrute uma vida boa na terra. Deus quer que o teu corpo seja cuidado. Um exemplo disso é a tua própria saúde física. Se você não cuida do corpo, se você não faz atividade física, se você não se alimenta bem, eu não preciso ligar para o meu corpo, porque o importante é o meu espírito. Deus faz a obra completa. A salvação é corpo, alma e espírito. Deus não salvou só o espírito ou a alma. Eu vou receber um corpo novo mesmo no futuro, então eu não preciso cuidar desse corpo. Nada disso. Você vai receber um corpo transformado. Você vai receber o seu corpo, mas agora ele transformado, né, um corpo novo, glorificado, resolvido na relação do pecado. Mas a gente precisa cuidar do corpo. Paulo chega a dizer em Tessalonicenses que o povo não queria mais comer, não queria trabalhar, não queria mais produzir, porque Jesus já estava voltando. Aí Paulo fala assim, olha, quem não quiser trabalhar, então também não vai ter direito a comer nada, já que vocês estão esperando a volta de Jesus. Ou seja, Paulo estava condenando, né, aqueles que estavam abrindo mão do trabalho, da vida secular, porque estavam ansiando pela volta de Cristo. Então a Bíblia, na verdade, não dá respaldo para que a gente, de alguma forma, para a evolução do espírito, abdique das coisas terrenas ou das coisas materiais. As cidades mais próximas de Colossenses, de Colossos, eram Laodiceia e Herápolis, que estava ali a aproximadamente 16 quilômetros. Quando João escreve no Apocalipse sobre a igreja de Laodiceia, né, as 7 igrejas da Ásia Menor, que eram igrejas dessa região onde estava Colossos também, é interessante você observar que é aquela famosa palavra, quando Deus diz a Laodiceia, porque és morno, não é frio, nem é quente, estarei a ponto de vomitar da minha boca. Ele estava fazendo uma comparação, Fabíola, com a cidade de Colossos e com a cidade de Herápolis. Por quê? Porque em Herápolis havia fontes de águas quentes, que eram águas termais. E Colossos era uma cidade importante também, porque tinha fonte de águas frias, que eram águas termais, como é a nossa cidade de São Lourenço, em Minas Gerais, né, onde tem muitas fontes de águas saudáveis, águas medicinais, né, que as pessoas usam para tratamento de saúde. Colossos também era uma cidade muito conhecida por essas fontes de águas termais, mas eram frias. E Laodiceia ficava entre as duas cidades, recebia pelos dutos águas frias de Colossos e águas quentes de Herápolis. Mas o que acontecia? Essas águas no caminho, até chegar em Laodiceia, para receber essas águas, elas se misturavam e elas chegavam morna em Laodiceia. E é por isso que João escreve lá no Apocalipse a carta de Laodiceia, dizendo, porque não és frio como as águas de Colosso, nem quente como as águas de Herápolis, és morno, que é a água que eles recebiam, estarei a ponto de vomitar da minha boca. Porque aquelas águas mornas que chegavam em Laodiceia, elas eram inóspitas, elas se tornavam, davam ânsia de vômito se você bebesse ela. E por isso que Jesus fala isso para a igreja de Laodiceia. Não é porque ser frio é bom ou ser quente é bom, mas é porque, na verdade, é melhor você ser frio como Colosso, as águas, ou águas quentes como Herápolis, mas nunca morno, porque assim você estaria a ponto de ser vomitado da boca do Senhor, né? Que coisa linda! A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela tem um porquê de tudo que ela fala, tem um contexto, e a gente precisa entender e estudar para a gente poder conhecer realmente o que a palavra de Deus nos ensina, né? Uma outra coisa importante sobre a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é sobre a heresia de Colossos. O que era a heresia de Colossos? Eu já falei que era o gnosticismo, onde a salvação da alma, do espírito, só vem pelo conhecimento e não pela fé, né? Você deve conhecer alguma heresia de seita que fala assim, a gente precisa reencarnar, o espírito precisa evoluir, né? A gente precisa crescer espiritualmente, uma iluminação
pessoas que são médias, mediúnicas, porque têm um espírito iluminado e elas conseguem ver o que as outras não conseguem ver. Tudo isso, na verdade, são heresias, enganos malignos que o inimigo usa para poder tentar afastar as pessoas da verdadeira salvação. A salvação é pela fé, e é fé em Cristo Jesus. Foi Ele que morreu na cruz por nós, nos salvou, e somente Ele, por Ele, para Ele, é que nós realmente somos salvos e temos direito à eternidade no Senhor. E aí é importante que o gnosticismo ensinava que esses tipos de gnoses ou conhecimentos são as emanações de Deus. É a forma que Deus mantém contato com a humanidade, com a sua criação. E eles ensinavam que Cristo era uma das emanações de Deus. Olha só que coisa, né? E a igreja de Colossos começa a ser bombardeada com esse ensinamento. Olha, Cristo, na verdade, é uma emanação de Deus. Ele não é Deus, mas ele é uma forma que Deus manteve para ter contato com a sua criação. E aí é por isso que Paulo vai escrever a carta de Colossos. Uma outra emanação de Deus são os agentes que trazem, né, as mensagens de Deus, são os anjos. Você vai ver que na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, Paulo faz uma crítica do culto aos anjos. E aí eu vou trazer para os nossos dias uma influência gnóstica. Você já viu essas igrejas que valorizam anjos, Fabíola? Uhum. Que fala assim, tem um anjo aqui, tem um anjo voando ali. Já viu isso? Uhum. Paulo condena isso em Colossenses. Paulo vai dizer que o verdadeiro culto é a Deus, é a Cristo. Cristo tem que ser exaltado no culto, Cristo tem que ser destacado no culto, não anjos. Anjos são meros mensageiros. Você sabia que os anjos estão abaixo de nós? Os anjos são abaixo dos homens, porque o homem é a coroa da criação. Deus colocou sobre o homem em Cristo uma autoridade acima dos anjos. Então, quando você vai num culto e a igreja fica valorizando o anjo demais, vendo o anjo está fazendo isso, o anjo está com a bandeja, o anjo está com a vassoura, desculpa, brincadeira, tá? O anjo está varrendo, o anjo está limpando, o anjo... Isso é uma ênfase gnóstica, onde as emanações de Deus são mais importantes do que o próprio Deus. Então, cuidado, porque todo culto tem que ser cristocêntrico. Todo culto tem que realmente engrandecer e elevar a Cristo, aonde realmente as emanações de Deus acontecem. Elas são evidenciadas na Bíblia, mas elas não podem tomar o lugar de Cristo na própria Bíblia e muito mesmo na nossa própria experiência de culto. A região da Frígia, onde está Colossos, também tem uma forte influência pelo paganismo. A deusa Cibele era uma deusa que era muito cultuada na região de Colossos. E os cultos da deusa Cibele era regado a êxtases espirituais, experiências espirituais, onde as pessoas entrando em êxtase elevavam a prática de visões, revelações. É outra coisa que a gente precisa se preocupar, porque é uma experiência gnóstica. Olha, não me entenda mal, por favor, não estou fazendo crítica à igreja de ninguém, tá bom? Mas culto que é baseado só em revelação e não tem Bíblia, não tem palavra, isso pode ser uma experiência gnóstica. Porque o gnosticismo começa nesse culto a Cibele, onde as pessoas tinham experiências místicas e elas começavam a contar visões, revelações que elas estavam tendo. E aí você já viu aquelas igrejinhas que o povo só vai atrás de revelação? Já viu, Fábio? Não, eu vou naquela igreja ali porque o pastor é fotocópia. Já ouviu isso? O pastor é xerox, ele fala tudo que eu passei na minha vida. Não tem Bíblia, não tem palavra. Ele chega a você, vem cá, Deus está me mostrando que você vai casar com Mariazinha na terça-feira. Eu já vi nesses cultos profetadas do tipo, Deus dando próstata para mulheres. Já ouviu essa história? Mulher que não tem próstata recebendo próstata. Já vi homens casados, pessoas dando revelação de que Deus ia dar uma esposa para eles, e ele com a mulher do lado.
Olha, já vi cada coisa, irmão, terrível. Então, cuidado com esses cultos de revelação. Abre um parênteses aqui, não estou condenando. Deus fala através de revelação. Deus revela, Deus usa vasos para entregar recados a pessoas. Eu não nego isso, eu creio nos dons espirituais, creio nas manifestações do Espírito. Eu já vi isso acontecer, às vezes Deus me usa, não é muito, mas de vez em quando Deus me dá algumas revelações e eu entrego. Não tem dificuldade com isso, mas cuidado. Revelação demais, tudo que é em excesso é perigoso. Então isso, na verdade, é uma experiência gnóstica, porque o gnosticismo se baseava nisso. E o espiritismo também se baseia nisso, né? O kardecismo, espiritismo que eles chamam de linha branca, que é de mesa, que não tem trabalho, não tem sacrifício de animais, eles trabalham com revelações, visões, coisas assim. Cuidado, porque isso, na verdade, é ramificação, é influência gnóstica. E aqui, para concluir a minha palavra, eu quero destacar um aspecto importante da vida da igreja. Por que Paulo, então, ele escreve para essa igreja? No verso 1 e no verso 2, ele faz a apresentação dele, ele apresenta Timóteo, que está junto com ele, e ele endereça sua carta a quem? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, vosso Pai. Ele escreve aos santos e fiéis. Repara que a palavra santo aqui não é um ídolo. Nós costumamos dizer que santo é a idolatria, o santo não sei o que, o santo. Santos somos nós, os crentes. A palavra santo significa separado. É a palavra hagios no grego, que significa que você é santo porque você é separado para Deus. Você foi consagrado para o Senhor. A tua vida pertence a Ele. Você não pode viver para mais nada nem para mais ninguém, a não ser para a presença de Deus. Que coisa tremenda. Santos e fiéis. Porque o fiel aqui refere-se à fé evangélica, mas também àquele que anda na presença de Deus, aquele que vive para Deus, aquele que vive, consagrado para servir ao Senhor. Do verso 3 ao verso 5, ele elogia a igreja, ele destaca a virtude. Paulo tinha uma característica muito bacana, que toda a carta que ele escrevia, ele sempre elogiava aquilo que a igreja tinha de bom. Lembra quando eu falei para os casais, quando você for resolver um conflito, comece elogiando, depois critique e termine elogiando, É interessante que isso é bíblico, O apóstolo Paulo já fazia isso quando ele se referia à sua igreja. Ele tinha que tratar alguns assuntos sérios, confrontar a igreja, os irmãos, por algum problema, mas ele primeiro destacava aquilo que a igreja tinha de valioso, aquilo que a igreja tinha de precioso. Lê para mim, Fabíola, verso 3 ao verso 5, para a gente ver aí o que está aí. 3 ao 5? Isso, verso 3 a 5. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Ok. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Amém. A igreja de Colossenses era uma igreja pequena, com a decadência da cidade, o empobrecimento da cidade de Colossos, começa uma igreja ali. Essa igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo nunca esteve na igreja de Colossenses. Paulo nunca foi a Colossos. Paulo toma conhecimento do que estava acontecendo em Colossenses por Epáfras, que provavelmente era o pastor da igreja de Colossenses, Epáfras aparece no capítulo 1, verso 7, aparece no capítulo 4, verso 12, Paulo cita Epáfras, Epáfras também aparece no capítulo
16, né, do livro de Atos, 19, 16 é onde Timóteo se converte. Timóteo era filho de mãe judia com pai grego. Em Atos capítulo 16, do 1 a 5, se eu não me engano, fala da conversão de Timóteo. Paulo assume Timóteo como filho na fé, discipula ele, circuncida ele. Timóteo vai ser um dos pastores e companheiro de Paulo na obra missionária. E quando Paulo está em Éfeso, ele passou 3 anos na cidade de Éfeso, que foi capital da Ásia. Paulo monta um instituto bíblico em Éfeso, onde ele treina pastores e missionários para enviar para a obra missionária. E, obviamente, né, nesse período, ele treinou Timóteo, ele treinou Epáfras e ele também treinou Filemão. A mesma Epáfras leva a carta de Colossenses e leva também a carta de Filemão. Você já leu a carta de Filemão? A carta de Filemão nada mais é do que um bilhete, né? Filemão, Colossenses e Filipenses foram cartas que o apóstolo Paulo escreveu na mesma circunstância, ou seja, no mesmo contexto em que ele estava preso, provavelmente em Cesareia. Depois ele é transferido para Roma. Naquele período que Paulo estava preso em Cesareia de Filipos, ele escreve essas 3 cartas. Por quê? Porque lá na cadeia, Paulo ganha uma ovelhinha para Jesus chamado Onésimo. Paulo converte esse escravo que estava preso e ele descobre que Onésimo era escravo de Filemão. E como Paulo já conhecia Filemão, Paulo escreve um bilhete endereçado a Filemão, para que Filemão recebesse Onésimo, não mais como escravo, mas agora como um irmão em Cristo. Filemão era uma pessoa rica, que morava em Colossenses. A igreja de Colossos era na casa de Filemão, se reunia na casa de Filemão, porque, como eu falei, no tempo bíblico, as igrejas não tinham templo, elas se reuniam nas casas, como nós estamos fazendo hoje por causa da pandemia. E aí a importância da igreja trabalhar com células, porque o verdadeiro lugar para a igreja estar reunida é nas casas, é nas famílias, né? É no contexto doméstico. O templo é bom, é importante, é fundamental, mas isso é uma cultura que a gente herdou, na verdade, do catolicismo, tá? Esses templos, e é por isso que nós não devemos valorizar demais, né, exacerbadamente o templo, e porque o templo somos nós, as pessoas. Então, onde eu estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, ali está o Senhor. E aí Paulo, então, manda por Epáfras a carta de Colossenses e também a carta de Filemão, que era o bilhete que ele mandou por causa de Onésimo, que foi um escravo que fugiu, foi preso e foi parar na cadeia junto com Paulo, e Paulo ganha Onésimo para Jesus. Olha que coisa tremenda, né? O evangelho é maravilhoso, porque Deus está sempre um passo à nossa frente. Tudo que Deus faz na tua vida, ele tem um propósito, não tenha dúvida disso. Nada é por acaso. Se Deus levou você para um lugar, ele tem um propósito para você aí. E se você se conectar com Deus, com a vontade dele, não tenho dúvida que você vai ser muito abençoado, porque você vai viver os planos que Deus tem para você aí, você vai crescer e vai prosperar para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, quando o Epáfras leva a carta, ele leva para justamente tratar as necessidades que ele colocou para o apóstolo Paulo. Paulo nunca foi, né, volto a dizer, a Colossenses, mas ele recebe de Epáfras notícias. E qual é a notícia que ele recebeu de Epáfras? A respeito do texto que Fabíola leu, do verso 3 ao 5, da fé, do amor e da esperança da igreja. E aí Paulo elogia do verso 3 ao 5 a fé, a esperança e o amor da igreja de Colossenses. Era uma igreja pequena, era uma igreja pobre, mas era uma igreja forte espiritualmente. Aleluia! O que faz uma igreja forte não é o número dos seus membros. O que faz uma igreja forte não é a suntuosidade do seu templo, não é a suntuosidade da estrutura, não é o que ela tem fisicamente. O que faz uma igreja forte
é uma igreja que tem uma fé genuína, é uma igreja crente, é uma igreja que tem uma fé alicerçada em Cristo, é uma igreja que ama, que tem amor, não é porque ela tem dinheiro, não é porque ela tem recursos, mas é uma igreja que abraça, que chega junto, que oferece o que ela tem em prol do outro, que abraça os que não foram abraçados. Quando as pessoas se encontram com esse povo, ela se sente acolhida, ela se sente amada, ela se sente amparada. Aleluia, que coisa tremenda. Em terceiro lugar, é uma igreja que tem esperança. Paulo fala, né? Eu louvo a igreja pela fé, pelo amor e pela esperança que vocês têm na eternidade. É aquela igreja que está certa de que a sua vida eterna está garantida, de que ela está rumando para a eternidade, de que ela está construindo o seu tesouro não na terra, mas que ela está construindo o seu tesouro no céu, na eternidade, que é o Senhor. Glória a Deus, louvado seja Deus, porque essa é a identidade da igreja. Esse é o primeiro motivo, propósito pelo qual Paulo escreve a carta aos Colossenses. O segundo motivo é porque ele vai combater a heresia de Colossos. Ele vai combater as bases do gnosticismo. E aqui, irmãos, para a gente terminar, a gente precisa destacar aquilo que nós vamos estudar no capítulo 1, né? No verso 7, lê para mim, Fabíola, o 7 e 8. 7. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Amém. Percebe que Paulo fala que ele ouviu de Epáfras o amor da igreja. Então Paulo nunca foi lá, não conhecia pessoalmente a igreja, mas ele ouviu de Epáfras. E eles aprenderam de Epáfras. Epáfras era o pastor, né? Era o mestre, era aqueles que estavam discipulando e cuidando da igreja. E onde Epáfras foi treinado? No Instituto Bíblico que Paulo montou em Éfeso. Lá foi o seminário dele, onde ele aprendeu. Às vezes as pessoas acham que os pastores bíblicos, eles aprendiam tudo por revelação, eles não eram treinados, eles não precisavam estudar. E hoje tem muitos pastores e pregadores que não estudam a Bíblia, vai pregar de qualquer maneira, achando que é gnosticismo, né? Deus vai revelar tudo, vai dizer que você tem que falar e coisa e tal. Às vezes até usa textos bíblicos fora do contexto para respaldar essa experiência. O líder, o pastor, o professor, ele precisa se preparar, ele precisa estudar, ele precisa ter uma boa biblioteca, ele precisa ler, ele precisa realmente fazer curso, ele precisa se reciclar a cada dia, porque a Bíblia precisa ser aprendida. E todo cristão precisa ser um estudante da palavra de Deus, para que ele não seja levado por qualquer tipo de revelação, para ele saber provar os espíritos, provar o profeta, provar a profecia, para ver se realmente ela testifica com a palavra, se ela é de Deus ou não, e se ela vai se confirmar. São 3 princípios que eu uso em revelação. Quando alguém te entregar uma revelação, use esses 3 princípios. Primeiro, condiz com a Bíblia, é bíblico. Confirma na palavra, a palavra fala sobre isso, beleza, passou, ok. Segundo princípio, né? Testifica no seu espírito. Teu espírito, você também tem o Espírito de Deus, está testificando que isso vem de Deus? Não, realmente isso é de Deus, é assim mesmo, eu concordo. Terceiro princípio, espera a confirmação. Toda profecia se confirma. Vai ter uma outra confirmação que vai vir depois. Alguém vai confirmar isso. Uma situação vai confirmar. Depois dessas 3 confirmações, aguarda ela se cumprir, porque realmente ela vai se estabelecer na tua vida, tá bom? Não entre em furada na primeira coisa que te falam, não, porque eu já vi muita gente quebrar a cara e depois nós, os pastores, temos que ficar consertando esses problemas na vida das nossas ovelhas. Então, irmãos, para encerrar o nosso estudo, Epáfras foi o pastor. No capítulo 4, verso 12, Paulo cita ele de novo, saudando, né? Sauda-vos Epáfras, que é um de vós, ou seja, ele era natural de Colosso, servo de Cristo Jesus e que sempre luta por vós
nas suas orações, para que permaneceis perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Por que Paulo fala isso? Por causa da heresia, por causa do gnosticismo. Eles entraram num trabalho de oração e luta de ensinamento para que eles continuassem firmes e seguros na vontade de Deus, permanecendo perfeito, não sendo levado pelo gnosticismo. Então, quando a gente continuar na semana que vem, nós vamos ver que essa igreja é uma igreja pequena, pobre, mas é uma igreja forte espiritualmente. Nós vamos estudar, e aí Paulo vai atacar fortemente a pessoa de Cristo, exaltando e mostrando a divindade que Cristo foi na sua encarnação, na sua obra e principalmente na sua obra redentora. Paulo vai exaltar que em Jesus tudo foi criado e sustentado por ele, né? Paulo vai destacar que ele nos salvou e nos tirou do império das trevas. Nele tudo subsiste, ele é o Redentor. Através do seu sangue nós fomos redimidos. Ele, Cristo, é o que nos trouxe a paz e nos colocou do seu reino. Aleluia. Amém. Paulo vai defender 3 doutrinas na carta aos Colossenses. Primeiro, Deus criou e Cristo se encarnou. É a base contra o gnosticismo que ele vai defender na carta. Segundo, Cristo é a encarnação própria de Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é Deus homem e não um espírito que vaga pela terra. E terceiro, Paulo vai defender atrozmente a santificação. Nós, como crente, podemos ser santos, temos a natureza divina, fomos separados para Ele, fomos revestidos dos atributos divinos, portanto, a natureza divina habita no crente. Aleluia. Amém. Que estudo tremendo, né, irmãos? Que caminhada gloriosa espera por nós nesse tempo em que nós vamos mergulhar e estudar a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, né? Vai ser uma caminhada linda, maravilhosa, e eu quero convidar você a estar conosco nessa caminhada, porque eu sei que Deus vai abençoar muito a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, quero orar abençoando a tua vida, que essa palavra abra o teu entendimento espiritual, alicerce a tua fé, porque só há salvação em Cristo Jesus. A igreja tem que estar baseada no alicerce que é Cristo. Os nossos louvores, o nosso culto tem que ser endereçado a exaltar a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. O culto da ceia tem que ser uma reunião solene, tem que ser um culto especial, sim, tem que ser valorizado, sim, né? Por quê? Porque não é misticismo, não é porque o pão cura, o cálice cura, não, é por causa da obra de Cristo. Nós exaltamos ali na mesa a centralidade da obra da salvação que Cristo fez por nós, dando o seu corpo, derramando o seu sangue para nos colocar na sua igreja. Isso é coisa maravilhosa demais. Nós estamos em família, terminamos essa live em família, agradecendo a Deus pela tua vida e celebrando pelo privilégio de Cristo estar presente na minha casa, mas estar presente também na tua casa. Que nenhum outro tipo de vento de doutrina, tipo de conhecimento ou misticismo se manifeste na tua casa, porque nada é mais suficiente do que a pessoa de Cristo para te sustentar, para te abençoar e para te conduzir em triunfo nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia. Amém? Amém. Deus nos ajude a crescer em graça, a crescer em conhecimento na palavra do Senhor. Pai querido, eu te agradeço por esta manhã. Eu quero orar e abençoar cada família que nos assiste, Pai. Que Cristo seja exaltado sobre a terra. Que a igreja volte a viver o evangelho cristocêntrico. Que esse evangelho seja pregado em cada canto do mundo. Que o Senhor, nesse tempo de pandemia, limpe a sua igreja de toda crendice ou qualquer tipo de influência gnóstica que venha diminuir a obra
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mas que sejamos despertados a cada dia para exaltar, para honrar aquele do qual tem um nome que está sobre todo nome, e para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Jesus é o Senhor, Amém. para a glória de Deus Pai. Amém. Assim nós oramos, abençoamos cada família e te agradecemos por estarmos em família estudando a tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém. Fabíola, últimos recadinhos, alguma coisa Os aí? recadinhos atualizados, porque nós temos obreiro virtual. Então foi passado aqui que hoje é aniversário do Jair, do estacionamento. Jair, Deus abençoe. Eu não sei se ele está online, mesmo ele não estando, ele tem a Ele está em oportunidade de Saquarema. assistir esse vídeo depois. Deus te abençoe, Jair, você é muito precioso para nós. O Charles da Denise fez aniversário terça-feira. Pois é, grande Charles, Charles. casado com aquela profissional então, Linda, que faz as maravilhosa. nossas máscaras maravilhosas, a Denise. Parabéns, Charles, Deus abençoe a sua vida também. Esses são nossos aniversariantes, Lili, Val, Charles, Jair. Ó, Parabéns a todos vocês, Charles. obrigado, gente. Grande ministro de louvor, guitarrista, levita na casa do Senhor. Nós amamos você. Deus abençoe. Muita bênção da parte de Deus para você. Jair também, Deus abençoe. Um grande obreiro. Pessoa que a gente admira, ama. Que Deus abençoe. Gente, a gente vai ficando por aqui. Um domingo extraordinário, um domingo de graça, um domingo de bênção, domingo de cura, domingo de alegria. Amém. Logo mais à noite no Aleluia. templo da IBNC. Nós aguardamos vocês lá. Um culto tremendo, viu? Amém. Você esteja com a gente logo mais e a gente fica por aqui com esse louvor. Família bendita, né? Já virou uma marca pra gente de manhã. Então, graça e paz. A gente vai terminando, adorando ao Senhor com esse louvor. Deus é amor. Aumenta um pouquinho. O pastor vai cantar? Vai. Vocês gostam, né? Ele não consegue ficar sem cantar. Eu não sou cantor, sou adorador, né? Isso aí, adora, adora. Vocês amam o pastor? Então vocês têm que amar ele cantando também. Adorador todos nós somos, então você pode cantar aí também. Ó. Alguém na tua casa pode não gostar, mas ó, você está adorando ao Senhor. Nossa Herança, nossa descendência, na terra que nos prometeu o Senhor. Nossa casa tem a paz e a harmonia, sons de júbilo, vitória e alegria. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos do amor, é o maior tesouro que temos. Deus é amor, que o amor de Deus reine na tua casa. Bendita do Senhor, de todas as bênçãos do amor, é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Sua família é bendita. Uma casa abençoada hoje, um domingo de bênção, família reunida, né, celebrando a alegria. Não deixa nada tirar a alegria desse dia de estar em família. Isso é um privilégio, é uma bênção de Deus, viu? Estou muito feliz que eu estou aqui do lado da minha chique esposa, viu? O guarda de Israel não dormirá, uma arma contra nós prosperará. Nenhum vírus vai chegar na tua casa, nem o desemprego, nem a crise financeira, nenhum ataque do inferno vai chegar na tua casa, tua família é bendita. O guarda de Israel não dormirá, nenhuma arma contra nós prosperará.
do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor, família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Que o amor de Deus reine na tua casa. Amém. Um beijo para todos vocês. Beijo, meu filho Gabriel. Nós amamos você. Que essa família seja abençoada. Que a nossa família possa ser uma referência da bênção, da palavra, do Evangelho de Jesus para a tua vida. Gente, Deus abençoe. Beijo. Até logo mais. Domingo abençoado para vocês. Domingo de bênção, de vitória. Vai, Domingo.